Gravando e fala, fãs de futebol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do News Fute. E esse final de semana aqui no Brasileirão a gente tem algumas coisas que tá rolando por aí. O Internacional segue em declínio, enquanto isso o Ceará fez história lá no São Januário e o São Paulo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro essa semana com uma partida a menos ainda. Você quer saber de tudo, não viu nada? Então já sabe, né? Vem aqui comigo no vídeo que eu vou te contar o que rolou. Oi, eu sou o João Vitor e vamos falar de futebol. Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentaram aqui em Minas Gerais, lá no Mineirão. Numa partida no qual o Botafogo foi completamente dominado pelo Atlético e perdeu por 2-1. E o Atlético ainda desperdiçou um pênalti com Keno. Com isso, o Galo segue na liderança lá do Campeonato Brasileiro, já o Botafogo está em queda livre. É o vice-lanterna do Brasileirão e tem chances reais de cair. Pelo visto, o Botafogo vai visitar novamente a Série B pela terceira vez, hein? Agora, lá no Couto Pereira, lá no Paraná, o Corinthians respira aliviado após vencer o Coritiba por 1-0. Ele chega na parte de cima da tabela e respira mais aliviado, está mais tranquilo. Já não tem tantas chances ainda de ser rebaixado, tem pequenas chances, igual a gente sabe que acontece todo ano. Já o Coritiba, por outro lado, é assombrado pelo fantasma da Série B, pois está dormindo dentro da zona de rebaixamento e tem grandes chances de ser rebaixado. Fortaleza e Goiás se enfrentaram lá no Castelão e no primeiro tempo, que começou fraco, sem muita criatividade, o Goiás ainda assim conseguiu abrir o placar, 1-0. Já no segundo tempo, tudo mudou. O Fortaleza voltou com tudo para cima do Goiás, atacando constantemente, porém não foi o suficiente. Mesmo empatando a partida, não conseguiu virar. 1-1 o placar final e o Goiás segue sendo o lanterna do Brasileirão e se afunda cada vez mais. Já se afundou tanto que está vendo os times da Série B se degladiando para poder subir. Enquanto isso, o Fortaleza está lá no topo da tabela, em nono lugar, bem na frente do seu principal rival, o Ceará. O Palmeiras recebeu o Atlético Paranaense lá no Allianz Parque, numa partida que começou com o Palmeiras dominando completamente o Furacão, não dando oportunidades para o clube do Paraná poder jogar. Logo no início da partida, Patrick de Paula abriu o placar para o Palmeiras, 1-0. E bem depois, a única lei que não falha no Brasil funcionou novamente. A lei do ex, Rony, marcou 2 para o Palmeiras e garantiu a vitória por 3-0. Com isso, o Palmeiras chega em quinto lugar na tabela do Brasileirão, mas com um jogo a menos, e ainda sonha em ver o título do Brasileiro. Já o Atlético Paranaense está em 14º lugar, 4 pontos à frente da zona de rebaixamento e tem chances de ser rebaixado se voltar a perder. Com isso, o Palmeiras deu uma atrapalhada na arrancada do Atlético Paranaense, mas tudo indica que o time pode voltar ainda, já que o Atlético Paranaense estava vindo muito bem no campeonato. São Paulo e Bahia se enfrentaram lá na Arena Fonte Nova. No primeiro tempo, que começou até tranquilo, bastante relaxado, teve uma leve interferência do VAR, porém nada demais, então segue o jogo. Já no segundo tempo, o São Paulo voltou com tudo para cima do Bahia, marcando 3 gols, com direito a gol de bicicleta do Luciano, um dos artilheiros do São Paulo nessa temporada, que vem jogando muita bola nos últimos jogos. Com essa vitória, o São Paulo chega em segundo lugar e pode assumir a liderança essa semana, caso vença o Goiás em um jogo válido ainda pela primeira rodada. E se vencer, ainda vai ter um jogo a menos para poder ampliar sua vantagem cada vez mais sobre o segundo lugar, que no caso seria o Atlético Mineiro, o atual líder. Já o Bahia, nem tudo são flores. Vem bastante focado na Copa Sul-Americana, fazendo bons jogos, porém no Brasileirão não é bem assim. Está lá embaixo da tabela, com 4 pontos fora da zona, mas ainda tem chances de voltar para lá, caso os times que estão lá dentro do bordel, né, voltem a vencer e passem o Bahia. Então é melhor eles abrirem o olho, né? E antes da gente seguir no nosso vídeo, você, aquele que assiste nossos vídeos toda semana, já sabe, né, que momento é esse. Então quem não sabe, eu vou falar. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e também ativar o sininho, pois isso vai motivar a gente a trazer vídeos cada vez melhores para vocês. O Internacional visitou o Atlético Goianiense e demonstrou mais uma vez a falta que o técnico Eduardo Cudê faz no clube. O Internacional empatou por 0-0 com o Atlético e o Thiago Galhardo desperdiçou um pênalti. E a gente sabe que ele não sabe bater um pênalti, pois vimos isso no vídeo da Copa do Brasil, né? Então dá uma assistida lá quando acabar esse vídeo aqui. Mas falando aqui ainda dessa partida, o Internacional empatou lá com o Atlético Goianiense. Não vence com o Abel Braga desde que o técnico retornou para o clube.
O Internacional saiu de líder e foi para quarto colocado. E tem um ponto a mais que o oitavo colocado do Brasileirão. Então dá para ver a queda de rendimento absurda que o Internacional teve. Parece que o clube está pulando de paraquedas, mas esqueceu de colocar o paraquedas, né? Porque o time só está em declínio. E com isso vamos ver o que o Internacional vai arrumar, né? Se vai tirar o Abel Braga, se vai procurar um outro treinador a nível do Cudê, né? A gente tem que esperar para saber, porque tá horrível a situação lá no Rio Grande do Sul. Já o Ceará e o Vasco se enfrentaram lá no Rio de Janeiro, no São Januário. E o Ceará fez história por lá. Ganhou do Vasco pela primeira vez na história no Rio de Janeiro. Mas ganhou bonito, viu? Ganhou por 4-1 e jogou o Vasco na lama, jogou no chiqueiro. O Ceará, por outra vez, já chegou lá no topo da tabela, em 10º lugar, com a mesma quantidade de pontos do próximo colocado, que é nada mais, nada menos que o Fortaleza, o seu principal rival. Mas agora vamos falar do Vasco, né, que é o porteiro do bordel. Está em 17º lugar e pelo visto não quer sair de lá, né? Porque não ganha, não faz nada da vida, só quer ficar lá parado fazendo nada. Então, o Vasco quer cair junto com o Botafogo. E se o Vasco cair, vai ser a quarta queda do clube, hein? Então, a situação tá preta pelos clubes lá do Rio de Janeiro. Fluminense e Bragantino se enfrentaram também na noite de segunda-feira lá no Maracanã. Numa partida que foi bastante disputada, muito bem brigada, faltou o quesito criatividade. Os dois clubes buscaram o jogo do início ao fim, mas não tiveram a criatividade para poder quebrar marcações e abrir o placar. Com isso, o jogo ficou 0-0 e o Fluminense perdeu a chance de assumir o quarto lugar do Brasileirão. Já o Bragantino, por sua vez, está em 15º lugar na colocação e tem grandes chances de cair. Mas como eu acabei de falar, né, que o Vasco não quer fazer nada da vida, pelo visto o Bragantino não vai cair mesmo. Santos e Sport se enfrentaram lá na Vila Belmiro, em uma partida que já começou quente com os dois times disputando o jogo. O Santos abriu 2 gols de vantagem, só que logo em seguida o Sport correu atrás e conseguiu empatar. Só que já na segunda etapa, o Santos abriu mais 2 gols e ficou 4-2 para o Santos. Um verdadeiro espetáculo, o Marinho jogou bem, uma nova joia da base do Santos jogou bem, foi um ótimo jogo. Com essa vitória, o Santos permanece lá no G6, no topo da tabela. Já o Sport está numa situação bastante complicada. É uma vitória nos últimos 10 jogos. E com isso o Sport está a 1 ponto da zona de rebaixamento, logo à frente do Vasco, que é o porteiro daquela zona. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Newsfoot. Dessa vez a gente decidiu falar só do Brasileirão para vocês, para todo mundo ficar atento. E se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais sobre futebol, quer saber mais sobre o seu clube e o seu rival se ferrando ou sendo rebaixado, né, Vasco? Então, vem aqui comigo, se inscreve no Newsfoot, deixa o seu joinha, compartilhe com seus amigos e ativa o sininho. Então, até a próxima. Tchau, tchau!